Então, continuando com a ideia dos sistemas fuzzy, né, da lógica fuzzy, o nosso objetivo ao definir as soluções que aplicam inteligência artificial é que a gente seja capaz de reconhecer quais são, né? Eu consigo reconhecer um sistema especialista, lógica proporcional, consigo reconhecer a lógica em grafos, um sistema espaço-estados, assim como devo ser capaz de, ao final dessa aula, reconhecer onde estão aplicados os sistemas fuzzy, né? Discutir o emprego, então saber onde empregar essas técnicas de inteligência que a gente tem já colocado normalmente na introdução, no começo da apresentação, né? Descrever os conceitos teóricos, o que a gente vai fazer na sequência para definir a lógica nebulosa e aplicar, e tentar utilizar essa lógica em algum problema prático. Então a gente vai tentar fazer essa aplicação em um sistema de controle. A gente ainda vai ver parte da implementação computacional do fuzzy, assim como a gente também vai tentar de um método, o modelo Mandani, e a gente vai tentar fazer essa aplicação em um sistema de controle, usando a biblioteca de engenharia. E aí vamos apresentar o conteúdo, né? Na verdade, a lógica nebulosa, as aplicações, os conceitos e as ferramentas. E seguindo basicamente esse roteiro, né? Apresentar os conjuntos nebulosos, variáveis linguísticas, explicar o cenário e listar as etapas, né? do processo de construção do sistema de inferência, fuzzy, e basicamente no final fazer depois um exemplo, né? Eu dividi na verdade essa aula em algumas partes, agora que estou tentando fazer o vídeo, e a gente vai começar conceituando, né? O que é um conjunto fuzzy. Então tem uma definição, certo? Seja o universo do discurso e seus elementos descritos pela variável x. Então tem um universo de discurso descrito por uma variável x. Então um conjunto A de x é denotado por uma função f de A de x, denominada característica de A. Então tem uma função característica de A. Então a gente vê que nesse universo a gente tem o valor 0 e 1, né? Então a gente sabe que o f de A vai ser igual a 1 se x pertencer a A, e ele vai ser igual a 0 se x não pertencer a A. Então aqui a gente está seguindo para definir o conjunto fuzzy, certo? Então eu tenho essa função que me define 0 quando esse x não pertence a A e 1 quando ele pertence a A. Então, para qualquer elemento x do universo U, a função f de A é igual a 1 ou 0 se x é um elemento ou não do conjunto A, né? Então, a gente já fica claro ali pela função, né, a definição funcional ali, que o 0 e 1 se pertencer ou não pertencer. Só fiz basicamente ler, né? Então, essa lógica ela não é capaz, essa definição não é capaz de representar os conceitos imprecisos, né, de forma a aproximar o pensamento humano. A gente quer melhorar essa definição de maneira a levar em consideração a maneira de pensar humana, né? Então, em 1965, o Zadeh introduziu um conjunto fuzzy, um conceito que vai reformular essa função que a gente colocou lá em cima, né? E aí a gente, a partir de agora, vai tentar formalizar algo que permita a gente não só
definir se é 1 ou 0, né, se ele pertencer ou não àquele universo de discurso, mas sim que a gente consiga pertencer parcialmente a um dado conjunto, certo? Então, pela teoria do fuzzy, um dado conjunto A de um universo U é caracterizado por uma função de pertinência, que eu vou chamar agora de mid A de x, que é denotada por ele está no intervalo, né? Mid A está nesse universo dentro desse intervalo de 0 a 1. E aí, o que a gente define é que se mid A, que é a função de pertinência de A, né? Quando você passa o valor x, esse x está, o resultado dessa função é igual a 1, isso significará que x está totalmente em A, ele pertence àquele conjunto 100%, completamente pertencente àquele conjunto. Se o mi, né, a função de pertinência de A, quando eu colocar o valor x, né, quando eu fizer o mi de A de x, ela for igual a 0, significa que o x não pertence em nada, não está em A, não pertence a A. Só que a diferença em relação à função que foi apresentada no slide, dos slides anteriormente, é que nesse caso aqui, se o mid A, quer dizer, o mid A, ele pode assumir um valor entre 0 e 1, e aí quando ele assumir um valor entre 0 e 1, ele está, ou ele pertence parcialmente a A, e eu posso usar isso como informação, digamos assim, para que lá na frente a gente faça um cálculo, utilize isso de uma maneira adequada. Então, qualquer elemento X do universo U possui um grau de pertinência, certo, ao conjunto A, que varia de 0 a 1. Então, dessa forma, esse conjunto pode ser definido por A, vai ser uma relação entre X e mid A, de tal forma que X pertence ao universo de discurso, certo? A definição de conjuntos fuzzy é bem diferente, né, da clássica, porque a clássica não aceita esses intervalos, ou seja, a gente pode representar agora o grau de pertinência, e isso leva a nossa solução a ter transições suaves entre os conjuntos. Então, eu posso sair de um conjunto aos poucos e ir entrando em outro conjunto. Como se eu tivesse, por exemplo, tem uma chuva, né? E aí entre o estado não chuva e chuva, existe uma transição, onde começa a chover um pouquinho mais, aumenta, até ter uma quantidade de chuva grande, ou sei lá, estou num canto com ar-condicionado entre frio e quente. Então você sente e você classifica como muito quente, pouco quente, mais frio, muito mais frio, e isso não é abrupto, né? A transição não é abrupta, ela vai variando conforme a temperatura vai variando e conforme a sua percepção também daquela temperatura, né? Então, essa definição ela é bem mais apropriada para nos ajudar a representar esse problema. Então, mais outro exemplo, né, se eu tivesse um caso bem lógica clássica, né? Se você pega assim, tem um conjunto de pessoas altas. Então, e pensa em pessoas altas como se a gente estivesse fazendo lá a lógica proporcional, né? Então eu defino aqui pessoa alta. Então x é uma pessoa alta ou não é uma pessoa alta. Então ele é um predicado, né? Que quando você for fazer o cálculo do predicado, você vai colocar a pessoa e essa pessoa vai ser alta ou não alta. Então, se eu utilizar para tomar essa decisão que a pessoa só é alta se ela tiver 1,80 m, ou maior do que 1,80 m, o limiar for 1,80 m, né? Significa que se essa pessoa tiver 1,79999 metros, né? 1,79 m, digamos assim, ele não é uma pessoa alta. Mas se ele tiver um pouquinho mais, ele já é uma pessoa alta. Então, humanamente, isso não tem muito sentido.
Porque você não pensa na pessoa alta ou não alta por faltar 0,00001 metros. Então, não é isso que define a pessoa ser alta ou não. Então, nesse caso, né, a transição entre um conjunto, que é o conjunto baixo, para o conjunto alto, ela é extremamente abrupta. Então, eu tenho que ter precisão milimétrica. No caso da lógica fuzzy, né, como a gente sabe que isso humanamente não tem sentido prático numa classificação, do ponto de vista humano, né? Se você está raciocinando como ser humano, você não pensa nisso. E aí você pensa mais como o que seria a proporção da lógica fuzzy. Então você tem o conjunto de pessoas altas, que é o caso do gráfico da direita, que é a transição, agora, em vez de representar no caso do gráfico da esquerda, que é a lógica clássica, eu vou representar como fuzzy, que é a lógica da direita, e aí eu vou pensar assim, ó, se eu tiver na parte superior do gráfico, onde ele é igual a 1, tem até um tracejadozinho para apontar, ou seja, mais para a direita dali, ele pertence completamente. Então, o cara tem 1,90 m, 2 metros. Então, acima de 1,80 m, tudo ali 100% pertence ao conjunto das pessoas altas. Então, vamos pensar ali que de 1,80 m para 1,60 m, a pessoa vai ter uma transição. Então, 1,70 m ela não é tão alta nem tão baixa, ela está na média ali. E aí, quando ela chegar abaixo de 1,60 m, ela realmente vai ser uma pessoa baixa. E aí eu tenho, né, essa classificação bem mais próxima do que seria uma classificação feita por um ser humano. Então, algumas considerações, né, é que a representação computacional de um conjunto fuzzy, ela exige, né, que uma função de pertinência, que exista, né, essa função de pertinência, para que a gente possa atribuir graus de pertinência aos seus elementos em um universo de discurso. Então, essas funções elas podem assumir várias formas, e ali eu coloquei uma, né, que seria uma reta saturada, digamos assim, no ponto 0.1, e a gente não só tem essa função, mas a gente pode ter outras funções para definir os conjuntos fuzzy. Então a gente agora que a gente entende qual é a ideia do conjunto fuzzy, viu a definição um pouco mais formal do conjunto fuzzy, viu que isso é um ajuste, digamos assim, de uma lógica clássica para algo que agora faz mais sentido humanamente. Agora a gente precisa conhecer as outras funções, ou as funções mais utilizadas que a gente utiliza, digamos assim, dentro da lógica fuzzy. Então, a primeira função que a gente pode utilizar dentro da lógica fuzzy, um conjunto fuzzy, é a função triangular. Então, essa função triangular, ela possui 3 parâmetros de ajuste, que eu vou chamar aqui de A, B e C, certo? E ela é definida pela equação que está aí. Então, o grau de pertinência vai ser, né, mid A de x vai ser igual a 0. Se ele for menor do que A, ele vai ter o coeficiente da reta, né, ali entre A e B. Vai ter uma reta decrescente entre B e C, e vai ser igual a 0 depois de C, ou seja, o valor de x ele pertence ao conjunto se ele tiver, no caso, entre A e B e C. Só que ele aumenta conforme ele se aproxima de B. Então, quanto mais próximo de B, mais pertinente ao conjunto é. Quanto mais distante de B, menos pertinente esse valor, esse número, né, basicamente essa variável pertence ao conjunto triangular, certo? Então, outra função
que a gente pode utilizar também nos conjuntos fuzzy, é trapezoidal. Então ele possui 4 parâmetros, A, B, C, D. Estou dando esse nome aqui, ou essas letras, né, para cada um dos pontos do meu trapézio. Então, na função trapezoidal, eu, digamos assim, é como se fosse a função triangular, só que o pico, né, é aumentado. Agora eu tenho mais momentos onde o meu valor pode ser pertinente, ou pertencer ao meu conjunto. Então, minha função de pertinência, se eu tiver abaixo de A, significa que o x ele não pertence ao meu conjunto. Se eu tiver entre A e B, na direção de B, eu vou aumentando o meu grau de pertinência ao conjunto, certo? Entre B e C, eu sempre pertenço, eu pertenço completamente ao meu conjunto, certo? E entre C e D, eu vou diminuindo a pertinência nesse conjunto. Então, esses conjuntos aí, eles têm transições não suaves, né, são abruptas, aí definido por essa forma, né, de funcional, e isso não é muito bom quando a gente precisa derivar, e aí às vezes a gente precisa derivar para encontrar os valores, então pode ser necessário que a gente precise de outros tipos de função que também podem ser utilizadas dentro dos conjuntos fuzzy, que aí vem uma que você poderia pensar como um equivalente para a função triangular, que é a função gaussiana, e ela é definida aí por essa exponencial, né, e elevado a menos x menos c elevado ao quadrado, dividido por sigma ao quadrado. E nessa função, a gente quanto mais nós nos aproximamos de B, né, como na função triangular, mais pertinente, ou mais pertencente, com maior grau de pertinência, estaremos dentro do conjunto da gaussiana. Quanto mais afastado de B, menos nós vamos pertencer a esse conjunto fuzzy. Então, tem uma outra função que nós podemos utilizar, que seria, digamos, algo mais apropriado, ou mais que poderia substituir a função trapezoidal, seria o sino generalizado, função sino generalizada, que é descrita por essa equação, né, 1 dividido por 1 mais módulo de x menos c dividido por a elevado a 2b. Então aqui eu tenho, né, a região onde eu tenho o grau de pertencimento máximo por algum tempo. Eu tenho uma transição suave, né, entre 0 e 1, tanto na borda esquerda quanto na borda direita. Isso ajuda para algumas análises, né? Então, se a gente pensar em alguns passos práticos que a gente pode tomar, né, em relação ao conjunto fuzzy, se eu vou representar algum problema, né, normalmente as funções de pertinência variam entre 2 e 7 funções de pertinência. Se a gente usar muita função, a gente tem muito cálculo computacional. Se já usar poucas funções, a gente tem pouca representatividade. Então, quanto maior o número de conjuntos, melhor. Mas, porém, contudo, todavia, mais difícil vai ser de calcular. E se eu aumento esse cálculo, eu tenho um problema. Os formatos de triângulos e trapezoides são os mais frequentemente utilizados, né, porque eles têm menor custo computacional. É só uma equação de reta, então fica mais fácil você fazer o cálculo. Só que a gaussiana e o sino generalizado pode resultar em um desempenho mais suave. É algo que eu já tinha falado
anteriormente, né? Então, as funções de pertinência elas não precisam ser simétricas ou igualmente espaçadas. Então, você pode fazer um trapezoide, por exemplo, que ele tenha uma suavidade maior do lado esquerdo e menor do outro lado. Você pode fazer um triângulo que o centro do triângulo esteja mais para a direita ou mais para a esquerda. Enfim, isso aí pode ser ajustado. Não existe um problema na forma, né? Porque o conceito já é definido e aí a função ela é ajustada conforme o ser humano, o especialista, entende que fica melhor a representação. Então, o grau de superposição das funções entre as funções de pertinência afeta a precisão. Então, se eu quero ter uma transição suave entre um conjunto e outro, eu preciso ter uma interseção entre os dois conjuntos. Então, eu preciso, à medida que eu vou diminuindo a pertinência por exemplo, da classe baixa, pessoa baixa, eu tenho que aumentar o grau de pertinência da pessoa alta. Senão eu vou ter uma transição abrupta, a pessoa vai simplesmente cair no limbo. Ela não é nem alta nem baixa, ela é o quê? Não sei. Porque você não classificou, né? Você não colocou lá uma função de pertinência que dizia que ela estava entre alto e baixo. É mediana. Mas teria que ter um conjunto mediano lá. E ele teria que sair do conjunto baixo, entrar no conjunto mediano, sair do mediano e entrar no conjunto alto de forma suave. Até porque se a gente pensar humanamente, não existe um limbo nesse tipo de classificação. Pode até existir um caso onde exista, mas em princípio nós tentamos dar uma classificação, mesmo que seja uma classificação caso contrário. Então, uma outra definição ligada a conjuntos fuzzy é o de variável linguística, né? Que por sua vez são caracterizados como elementos simbólicos utilizados na descrição do conhecimento, assumindo valores dentro de um conjunto de termos linguísticos. Então, se você pensar assim, nível de tanque é uma variável fuzzy. E aí eu posso utilizar nessa variável, né, o conceito linguístico de nível de tanque alto, tanque baixo, tanque médio. Isso é o que eu já estava falando sobre o caso da altura, né? Então, você tem a altura baixa, alta, altura média. Então você pode utilizar isso e ligar ao conjunto, né? Porque esse conjunto é para você associar uma variável linguística ao que de fato está acontecendo lá no cálculo, né? Você está querendo descrever isso aí. Então, esses valores vão ser caracterizados pelas funções de pertinência, que vão associar, ou estarão associados, né? Ou associam cada variável fuzzy ao universo de discurso U, com o grau de pertinência descrito, né? Então eu vou pausar por aqui e aí na sequência do vídeo eu vou fazer esse exemplozinho aqui, vou descrever do exemplo e vou começar a falar sobre as operações com conjuntos fuzzy, certo? Aí, em algum momento eu vou fazer um exemplo mais completo, fazendo cálculo e colocando os valores também.